bom dia nesse pós-carnaval, né? Bom dia, Márcia, bom dia, Luiz Carlos da Rocha, advogado. Aparece seu nome assim, Luiz Carlos da Rocha, advogado. Bom dia, José Eustáquio Alves, demógrafo. É, eu estava aqui antes de começar a gravar pensando nos assuntos. Faz um ano da guerra da Ucrânia. Eu confesso que eu mudei de posição. Eu queria que a guerra tivesse acabado logo, né, que a Rússia tivesse destituído o governo, mas hoje em dia eu mudei de posição. Agora eu estou do lado da Ucrânia, já faz tempo, aliás. Vira casaca, vira casaca. Eu virei casaca. Não, porque fui persuadido que. Não, porque a Ucrânia queria entrar na OTAN. A Rússia avisou que não deveria. E a Ucrânia, né, é, passou lá do limite. Aí a Rússia disse: passou do limite, então vou invadir. Diz, bom, tá bom, a Rússia tem razão. Mas a invasão, eu imaginava que ia ser uma guerra rápida, a Rússia engana a gente, né? Com essa ideia de que tem uma tradição militar, que é forte, etc. A gente vai ver a Rússia bem fracote, né? Essa semana saiu lá aquele negócio daquela coluna de tanques. Por que aquela coluna de tanques não chegou lá? Enfim, olha, o exército da Rússia é fraquinho mesmo, né? E eles agora estão numa encalacrada, né? Quer dizer, o Putin está numa encalacrada, porque ele sabe que não vai dar em nada nessa altura do campeonato, e se ele recua, não sei se ele cai internamente, como é que isso vai funcionar lá na política interna lá da Rússia, né? Rocha, você era russo no início, você ficou mais tempo russo. A primeira coisa que eu mantenho é que isso não é uma guerra, né? Essa narrativa de que tem uma guerra é uma narrativa do Departamento de Estado, da OTAN, e não tem uma guerra, né? Porque nenhum país realiza uma guerra com o Campeonato Nacional de Futebol em pleno andamento, com os estádios lotados para as pessoas irem quarta, quinta, sábado, domingo ver partida de futebol. Mas, né? Com chefes de Estado indo fazer turismo em Kiev. Toda semana tem um chefe de Estado em Kiev lá, dando risada, abraçando, dando para lá para cá. Mas o Rocha acabou com a guerra. O Rocha acabou com a guerra mudando o nome. O Eustáquio, o Rocha é o seguinte... Aí a militância ocidental fica repetindo que é uma guerra, né? E não é uma guerra, é uma operação especial. A Rússia está fazendo uma operação especial no território, numa parte do território ucraniano, né? E com um objetivo de quê? De tornar aqueles povos ali independentes. Né? Aquela região vai ser um país, sei lá o que vai ser, um anexo da Rússia e tal. O objetivo da Rússia hoje é esse. Dizem, né, que o objetivo da Rússia era anexar a Ucrânia. Não me parece que isso seja verossímil, porque nunca houve, nesse cenário de operações, atividades da Rússia fora daquela região ali, fronteiriça com a Bielorrússia e com a própria Rússia e a Ucrânia. Então, aí as pessoas ficam inventando. Agora, lógico que ele, num primeiro momento, ele tentou destituir o governo, né? Essa coisa da coluna de caminhões em direção a Kiev tinha claramente esse objetivo, destituir o governo. Assim como destituir o governo em 2014, que era o governo pró-russo, ele queria agora destituir o governo pró-ocidental. Eu achei essa semana, pensando, um negócio para descrever essa figura do Zelensky. E aí eu vi uma foto dele com o Biden, me lembrei daquele filme que tem o Kevin Costner, que ele anda pelo deserto, e aí tem um lugar que produz energia no deserto, que é aquela cantora preta americana, é chefe lá, e aí tem um cara que cuida da bosta, fica lá no porão, entendeu? Desse lugar, que a bosta é o que gera energia. Aí tem duas figuras lá no porão da bosta. É um cara grande, enorme, que se chama Master, né? E um cara pequeno, um anãozinho, que fica enfiado nas costas dele assim, grudado nas costas dele, chama Blaster. O Master e o Blaster. A inteligência com o outro que faz todas as operações ali e tal, e defende o lugar, dá pancada e tal. É isso, certo? O Zelensky é um ariete, né, dos interesses ocidentais, certo? E a Rússia está lá. Eu acho que esse negócio de dizer que a Rússia vai ser humilhada na guerra é uma bobagem, certo? É uma torcida.
não vai. Eu acho que os russos vão acabar atingindo os objetivos. E o Brasil foi bem nessa semana, né, quando votou a favor da resolução da ONU, que é uma resolução água com açúcar e não é vinculativa. E, aqui, ó, Rocha, olha aí, ó. A profissão dos atuais líderes antes de serem. Então, é uma guerra de um espião com um comediante. É fantástico. É pouco provável que o comediante ganhe isso, conhecendo como funciona o esquema de espionagem russa. Então, mas é o seguinte, eles vão chegar essa guerra, um ano é muita coisa, acho até meio ridículo esse troço de ficar falando, um ano da guerra. A guerra da Líbia tem quanto tempo? Da Síria? O Rocha, eu gostei. A operação do Israel lá na Palestina, certo? Matando criança, velho, diabo, e ninguém fala que fez um ano, fez 6 meses. Eu gostei como você decretou o fim da guerra, Rocha. Rocha, não, você tem que... Eu não decretei o fim de nada, eu estou dizendo que essa guerra. Não, você disse que não tem, que é uma operação especial. O Rocha, o Eustáquio Rocha vai resolver o déficit público do Brasil. É o seguinte: tudo que é gasto, despesa, ele vai mudar o nome e vai chamar de investimento. E aí o Brasil fica investment grade. Né? Acabou o déficit público. Tudo que é gasto é investimento. A partir de hoje está decretado. Tudo que é gasto não é gasto, é investimento. Acabou o déficit público. O Rocha foi advogado. E advogado é que nem o Churchill na guerra. Ele conseguiu mobilizar a língua inglesa para ganhar a guerra no seu grande discurso. Então, o discurso pode mobilizar, e é isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está tentando dar uma alternativa de saída, propondo uma negociação. Tá? Assim, eu acho que, diferentemente da guerra da Líbia, diferentemente da situação em Israel, eu acho que nós chegamos num ponto que essa é uma guerra que todo mundo quer sair. Tá? Mas não quer sair. Na Europa. Não, mas, Márcio, o problema é o Putin. O Zelensky, a coisa mais fácil para o Zelensky é sair da guerra. Agora, o Putin é que é complicado. Não, mas eu acho que lá na África do Sul ninguém estava falando nada. Na OTAN, e eu acho que é isso que o Brasil está desenhando, se é que eu entendi, porque eu não sou do ramo, né? Mas o Brasil está desenhando uma solução externa à Europa, externa aos Estados Unidos. Então, assim, é uma saída, tá? É uma saída que vai dizer assim, olha, não é uma saída nossa. Basta a China dizer, ok, gostei da saída, eu acho que o Putin sai antes de se desgastar mais. Tá? Eu acho que sim, acho que tem uma chance de negociação, assim, seria a última chance, e depois eu tenho muito medo desse louco. Hã? Só um reparo na tua fala. Você falou do desgaste do Putin. Sabe qual é o nível de aprovação do Putin hoje na Rússia? 80%. Ele é aprovado por 80%, o Putin hoje. Mas os militares argentinos, quando invadiram as Malvinas, também, Rocha, é a mesma coisa. Eu não estou falando de desgaste nacional. Guerra é sempre bom nacionalmente. Guerra é bom nacionalmente. Claro. Aliás, o Zelensky também tem essa aprovação. Sim, e o Biden está buscando. Ele está com uma guerra para chamar de sua, tá? Mas tem um desgaste junto, internacional, tá? Então, assim, embora internamente os estadunidenses gostam quando os Estados Unidos ficam mandando arma, etc., eu até tenho muita curiosidade para saber como é que os ucranianos vão saber pilotar tantos tipos diferentes de tanques, porque cada país vai mandar um tipo diferente. Eu fico bem curiosa nessa capacidade de deve ter treinamento, os militares colaboram entre eles, vão lá treinar. Isso é popular internamente, mas externamente isso gera um desgaste. E a gente tem uma zona, a gente não menosprezem a zona de perigo de ter um país que tem arma nuclear. Exatamente, é um país igual ao Brasil, uma zona igual ao Brasil com arma nuclear. Márcia, é o seguinte, só para internamente ele está muito fortalecido, o Zelensky também, né? Agora, o que eu estou percebendo, e tem se falado muito pouco, é que você começa a ter manifestação em Berlim, você começa a ter manifestação em Washington, você começa a ter manifestação em Paris, das pessoas dizendo, pô, vamos parar com esse negócio, nós estamos com dificuldade interna, desemprego, crescendo a desigualdade aqui, e nós mandando arma e financiando uma guerra que não está trazendo nada para ninguém. Essa guerra,
não traz absolutamente nada para ninguém. É uma guerra absolutamente inútil. Inútil. Do ponto de vista dos interesses do século XXI, ela é inútil. Roberto, antes de comentar a guerra, só para falar um negócio do Rocha, é o seguinte: o Partido Comunista Brasileiro, antigamente, ele tinha centralismo democrático, né? Então é o seguinte: você reunia a maioria, decidia, e aí todo mundo tinha de repetir aquela posição da maioria. Então é o seguinte: o que o Rocha está falando é centralismo democrático. Não é possível que ele acredita. Hoje, sabe onde é que tem centralismo democrático hoje? O PCdoB é assim. O PCdoB é assim. No neoliberalismo, que todo mundo repete a mesma coisa no mundo inteiro. Verdade. Mas a questão é o seguinte: eu acho que essa guerra é tipo assim, a Ucrânia ela está numa posição terrível, né? Porque entre duas forças contrárias, né? A Rússia de um lado e a Europa do outro, e o próprio país a Ucrânia tem russo lá dentro e tem gente que apoia a Rússia, que é ucraniano que apoia a Rússia, e tem gente lá dentro que apoia a Europa, né? Então, assim, e com o fim da União Soviética, toda essa região ela sofreu um baque muito grande, né? Porque você teve de mudar totalmente o modelo e tal. E a vantagem da Rússia é o seguinte: como ela tem muito petróleo, muito gás, a Rússia conseguiu se reerguer com o Putin. Ele organizou minimamente o Estado e tal, e a Rússia começou a crescer. A Ucrânia não teve isso. A Ucrânia não tem energia, ela depende da energia da Rússia. A Ucrânia é grande produtora de alimentos, mas de energia ela não é. Então, assim, a Ucrânia ficou numa situação muito difícil nesse mundo. É igual o Rocha falou: a OTAN querendo avançar para o lado da Ucrânia, né? E a Rússia querendo manter a sua influência. E aí tem as divergências políticas, teve a saída do presidente, teve uma série de mudanças, etc. E aí isso que eu acho que justifica, que criou o caldo, vamos dizer assim, para a guerra, né? Ô Rocha, chamar de operação especial é eufemismo, né? É uma guerra, é uma guerra. A Rússia invadiu um território estrangeiro, né? E isso é contra toda a legislação internacional, né? Então, assim, é uma coisa difícil. Agora, eu lembro um ano atrás que a gente fez até um programa aqui, todos nós achamos que ia ser muito rápido, né? Ia uma semana, exatamente, ia se resolver. E não se resolveu e se complicou muito, né? E afetou o mundo inteiro. O preço de energia aumentou, o preço do alimento, ano passado, bateu todo o recorde de 100 anos. Né? Nunca tinha subido tanto o índice de preço da FAO, né? Então, assim, eu acho que a questão hoje é o seguinte: como sair dessa encalacrada? Tá muito complicado sair, né? A China eu acho que tem um papel central. Só que a China é o seguinte: a China é contra a invasão da Ucrânia, mas ela é a favor da Rússia como aliado, etc. Então, assim, eu não vejo que a China vai resolver essa questão. E essa proposta do Brasil, a Índia também, veja só, os BRICS, a Rússia faz parte dos BRICS. Então, é complicado os BRICS tentar resolver o problema da Ucrânia, sendo que a Rússia participa dos BRICS, né? Então, teria de ser países fora, inclusive, dos BRICS, para tentar resolver. Mas quem que vai resolver? Não tem país importante. A Indonésia... Vietnã, Butão. Pode ser. É o seguinte, eu acho que o Brasil... Nova Zelândia. O voto do Brasil na ONU, nessa semana, a favor da resolução,
é uma forma de o Brasil se posicionar como um interlocutor com credibilidade, né? Porque ele vota a favor da resolução que condena a invasão da Ucrânia, tá? Mas ele mantém relações boas, excepcionais com a Rússia, até porque ele compõe os BRICS. Então, acho que o Brasil deu um passo certo. Acho que o Lula foi bem. Olha, é possível que ele saia dessa brincadeira com um candidato a Prêmio Nobel da Paz. Não, eu acho que tem chance mesmo, porque a posição do Brasil é ótima, né? No hemisfério sul, é um país grande, está lá longe, não tem nenhum interesse direto, não dá para dizer que está alinhado. E o Lula, percebendo essa posição, se aproveitou disso, está certíssimo. Então, e está dando uma chance. No fundo, é o seguinte: é dar uma saída honrosa para o Putin. Esse é que é o negócio. E para o Zelensky. O Zelensky já tem essa saída honrosa, cara. Ele defendeu. Alberto, é um erro ficar achando que isso aí, esse negócio de mandar tanque, mandar armamento. Primeiro que a Márcia está certa, isso aí não é assim que funciona. Você não pega. O Che Guevara foi fazer revolução no norte da África e quebrou a cara porque a negrada pegava o armamento e vendia, pegava os mantimentos que iam para lá e roubavam. É uma confusão, ele quebrou a cara. Entendeu? Então não funciona assim. Não adianta ficar mandando esses armamentos para lá. Não, eu só estou dizendo, o Zelensky ele não foi deposto. A situação dele é muito confortável. Ele resistiu. Tá bom, Alberto. Vamos supor que essa guerra demore mais um ano. Tá? Como é que vai ficar a Ucrânia? Para o Putin é ruim demorar mais um ano. Né? Ele está sob pressão. Não é ruim. É ruim para o Putin. Mas porque no final, se lembra o Afeganistão, que é a antiga União Soviética, ficou 10 anos lá, não deu em nada. Não conseguiu nada. Você achou que foi bom para o Vietnã, isso? Não, Afeganistão. Para o Afeganistão, achou que foi bom? Olha, o que eu estou vendo pior é agora com a saída dos Estados Unidos lá do Afeganistão. Assim, é de horror. Eu recebo todos os dias imagens, denúncias. Entrar no outro país sempre é ruim, gente. É sempre ruim. Não, eu só estou dizendo o seguinte: a Rússia, a União Soviética não conseguiu nada no Afeganistão. Ela não vai conseguir nada na Ucrânia. A questão internamente, eles vão ter que se resolver lá. São coisas diferentes, gente. É o seguinte, por isso que é séria essa coisa de caracterizar como guerra ou operação especial. A operação especial é só Alberto, isso diz respeito à legislação interna da Rússia. Se ele decretasse guerra, aquilo tinha implicações jurídicas internas muito graves que ele não quis. Ele botou operação especial justamente por isso. Guerra seria alistamento obrigatório, eles não têm onde treinar. Alberto, o fato como o fato é. O fato como o fato é. Certo? É investimento, não é despesa. A União Soviética entrou no Afeganistão, ocupou o Afeganistão. Tá? E ocupação de país é um problema. Historicamente é um problema. Porque uma coisa é você ir lá bombardear, certo? Fazer e tal, e outra coisa é você entrar e ocupar, e se manter lá. Esse é um problema. A Rússia não está fazendo isso na Ucrânia. Eu sempre defendi a visão impopular que o Brasil deveria ocupar o Uruguai. O Uruguai tem 2,5 milhões de habitantes. É a coisa mais fácil que tem. Faz o seguinte: vocês continuam tendo a mesma língua, elegendo o presidente, tendo o Banco Central. Eles têm o Banco Central deles, que esse negócio de Banco Central é importante, né, Rocha? Aliás, quem fundou o Banco Central deles foi um brasileiro, o Barão de Mauá. E a gente passa a ter acesso ao Canal do Prata lá, ao Rio da Prata. Né? E o Uruguai fica sendo... A Márcia não gosta porque ela é do estado mais ao sul do país. Aí, se o Uruguai virasse estado brasileiro, perderia o status do Rio Grande do Sul. O pessoal não ia dar tanta bola para o Rio Grande do Sul. Aí, por isso que ela balança a cabeça assim. Mas se o Brasil ocupasse o Uruguai, não ia dar... O Brasil podia ocupar o Uruguai e o Paraguai também. Paraguai. Qual é a vantagem de ocupar o Uruguai e o Paraguai? A gente passaria a ter 29 estados. Pronto, isso é uma vantagem, passa a ter mais estados. Fala Guarani, fica um país mais diverso. Todo mundo agora defende a diversidade. O
Ô, Eustáquio, Não fica mais diverso, é bem parecido com o Rio Grande do Sul, não tem muita diferença. Não, porra, então é não fala mal do gaúcho Uruguai, também. não fala mal do Uruguai, poxa, pô, dizer que o Uruguai é parecido com o Rio Grande do Sul é falar mal do Uruguai, Márcia, que coisa. Ó, ô, Eustáquio, você queria comentar sobre as chuvas no litoral norte de São Paulo, né? Eu estava lendo um cara dizendo que aqueles deslizamentos, né, fazem parte da renovação da Mata Atlântica. Aquilo ali tem um elemento natural. Ainda que agora, né, com essa coisa do aquecimento, parece que a água do mar estava mais quente, por isso evaporou mais, né? Mas aquilo faz parte da a própria renovação da Mata Atlântica. Agora, as pessoas moram, né, porque não tem onde. Você não tem política habitacional no Brasil, né? É tudo gasto com previdência, de funcionários públicos privilegiados, de diversos grupos, né? E aí não tem habitação no país, né? As pessoas moram em áreas que a gente sabe que são de risco. Aviso não faltou, né? Lá Barra do Saí, eu aqui em São Paulo, vira e mexe, né? Vou lá para uma praia daquelas. É isso, né? Podia ter acontecido no Rio de Janeiro. Se tivesse acontecido essa chuva em Angra dos Reis, teria morrido muito mais gente. Angra dos Reis, 30% da população de Angra dos Reis mora no que o IBGE chama de aglomerado subnormal, que é comunidade, favela. Essa chuva em Angra dos Reis teria sido mais mortal do que foi nessa região aí. Não, a primeira coisa é essa questão que é o aquecimento global, né? Porque assim, os dados mostram que foi o volume de chuva recorde, né? 600 milímetros em 24 horas é realmente uma coisa muito impressionante. Isso tem a ver com isso que você falou, o aquecimento da água do mar, aí aumenta a umidade, né? Aí vem uma frente fria da Amazônia, aí as duas coisas se juntam e potencializa esse dilúvio, né, que aconteceu, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, quer dizer, a quantidade de chuva é novidade. Isso tem a ver com essas mudanças climáticas, né? Agora, a outra coisa é a coisa que a gente já sabe, né? Como é que se dá essa ocupação? A população rica, ela ocupa uma determinada faixa de território e ela precisa de mão de obra, né, para as casas, para os condomínios, para o comércio, etc. Então, aí vem a população pobre, né, geralmente de migrantes, e vai construir em regiões de risco, né? O caso de Angra dos Reis está falando isso, é nos morros, porque você não tem muita área plana, né? Então você vai construindo nos morros. E aí, quando vem uma chuva dessa, né? Quando acontecer Petrópolis, etc., aí vai causar deslizamento. Então, é uma tragédia anunciada, né? Porque a gente já sabe que vai acontecer isso. Agora, o que você falou também, eu acho que é importante. O Brasil não tem investimento, né? Os investimentos são muito baixos no Brasil. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fui na Rio Santos, há 40, 50 anos atrás, eu fiquei encantado. Eu achava assim, a coisa mais bonita do mundo, eu achava super legal. Depois, as outras vezes que eu voltei mais recentemente, eu achei um absurdo, porque a estrada é muito ruim, ela é cheia de desvios, de lombadas, de radar, você demora muito e tal. Parece que tinha um projeto de duplicar a Rio Santos, né, que não sai do papel, porque não tem dinheiro, porque ninguém quer gastar. Então, assim, se tivesse investimento adequado, essa região ela não teria sofrido tanto, né? A questão da questão latifundiária, né? Da terra, da propriedade da terra, das construções populares, isso tudo isso é investimento. Você faz isso aí durante 10, 20 anos para você ter uma base. Agora, Tico, vou te dizer, aquela Barra do Saí é a entrada da Praia da Baleia, né? A Baleia é uma área grande, plana, etc. Eu não acho a praia tão bonita, é aquela areia mais escura, dura, né? Mas a ocupação
é muito de alto padrão, né, de pessoas muito ricas, e eles fizeram dessa maneira. Você não tem uma entrada direta para esses condomínios da Baleia, a entrada é pela Barra do Saí, uma entrada meio lateral, né, para manter uma certa exclusividade, em que pese ter muita casa e tem ocupação bastante grande, bastante numerosa, né? E é isso, né? Essa população. Agora, a reação que eu achei das autoridades foi uma reação totalmente normal de político, né? Eu gostei muito do discurso de Lula, né? Tarcísio transferiu, está morando lá, né? Parece que vai passar o mês inteiro, né? Morando lá, comandando ele pessoalmente as ações. Lula falou uma coisa muito interessante. Eu achei, olha, eu não sei de qual é o partido do prefeito aqui de São Sebastião, eu sei qual é o partido do governador, né? Nós fomos eleitos por um grupo, mas governamos para todo mundo. É isso, né? É simples, né? A gente ficou com essa impressão de que político, né, 4 anos de Bolsonaro ocupando a mídia, né? Bolsonaro tem aquela formação de ex-militar, para ele não tem morte, tem baixa, né? Provavelmente ele não ia nisso aí, ele ia dizer, não, morreu, né, porque tinha que morrer mesmo, estava morando no lugar errado. Não sou coveiro. Não sou coveiro. A impressão que eu tive foi o seguinte, vendo as imagens, eu fico muito olhando para as imagens, e algumas tomadas aéreas da região onde teve, né, o morro criou várias fendas. Sim. Né, várias fendas, isso é uma coisa impressionante. Agora, você falou aí que alguém disse que é uma... Aquilo faz parte. Faz parte do processo natural e tal. Eu acho que sim, porque deslizamento de morro acontece, inclusive, em lugares que não tem habitação nenhuma. Às vezes, Exato. você voa uma montanha, está lá, né? aquela fenda lá. O problema é o seguinte, que nesse caso, eu fiquei olhando para isso, e há uma coincidência. Esse processo ocorreu onde passa a rodovia. Você faz uma fotografia de cima, você vai ver que esses deslizamentos eles seguiram o curso da rodovia. Né? Então, eu acho que talvez a rodovia tenha apressado, né? Aí junto com tudo que o Eustáquio falou aí também, essa conjunção de fatores, e a rodovia apressa esse processo de renovação. Agora, as pessoas, de fato, o poder público tem notícias aí de que as pessoas vão lá ocupar, apesar da proibição que tinha de ocupação na área, a área cresceu de um ano para o outro em 20%, a quantidade de habitação irregular. Então, é o seguinte, uma hora a natureza vai se renovar, né? Ela não combina com ninguém, não adianta ter aviso. Ali não tem jeito, né? Combina. Gente, ela não combina com ninguém, não, ela combina. Existem estudos, modelos, a gente tem o CEMADEM que mostra toda a análise de risco. O problema é que as pessoas não consultam os setores que dizem, olha, nós vamos ter esse problema, pode acontecer isso. Não consultam, vou construir e quero construir aqui, enfim. Então, o que a gente tem que aprender disso? Não só disso, tivemos outros deslizamentos, nós estamos com um problema sério em Santa Catarina, teve infecção intestinal, assim, toda uma área de uma população de poder aquisitivo elevadíssima, porque pegaram a praia e aterraram e continuaram lançando esgoto no mesmo lugar. Isso, para mim, assim, tu não conversou com ninguém na hora de construir. Tá? Continuamos em Santa Catarina construindo estamos avisando, o aquecimento global vai fazer a gente subir, continuamos construindo até a borda, tá? Então continuamos errando. Então a gente tem que aprender ao colocar legislação ou ao colocar as regras do jogo, colocar regras do jogo sobre construção, obras e planos que ouçam quem sabe o que pode acontecer, que riscos a gente tem. Tá? Então, assim, tem que ser um aprendizado, não tem que ser só. Eu acho ótimo a gente ter solidariedade, acho ótimo que as pessoas estejam, nesse momento, enviando doações, mas se a gente não aprender nada com isso, para mudar a nossa postura, está errado. É como tirar 0 numa prova e continuar cometendo o mesmo erro e não revisar.
O Rocha, o cara estava explicando, eu li isso no Twitter, a nossa vegetação da Mata Atlântica tem serrapilheira, né? O Eustáquio provavelmente conhece, né? O negócio, você tem, as raízes das árvores não vão muito fundo, elas são bem superficiais, são árvores grandes, se sustentam com as raízes, mas é isso, você tem uma camada, e aí, quando você limpa ali de árvore, ali vai crescendo uma nova vegetação, a vegetação que fica, cresce mais, aquilo faz parte, o cara põe imagens mostrando, né, que é a própria renovação, é como o incêndio naquelas florestas da Austrália, faz parte. Um certo nível de incêndio no Pantanal parece que faz parte também da renovação, né? A natureza tem dessas coisas, né? Um negócio meio destrutivo, construtivo, né? E aí o ser humano está lá, fazer o quê, né? Agora, eu não acho, veja só, o Brasil não tem tradição de planejamento, né? O Brasil não tem, né? Tem umas cidades lá que no passado distante os centros foram planejados, Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, né? Mas não tem tradição. Planejamento é visto como uma coisa autoritária. Vocês sabem como é a dinâmica disso. O cara vai lá e constrói. Aí a prefeitura diz é proibido. Aí vem um vereador lá que vai ter o voto da turma que construiu no lugar errado e vai dizer não, 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 mas deixa o pessoal aqui, não tem onde morar. E é verdade, né? Eles não têm. Entendeu? E aí o vereador vai ter os votos, aí o prefeito diz, olha, tem coisa mais importante para fazer, não vou criar essa confusão aqui, isso vai ser impopular. E assim vai, a dinâmica é essa, a gente sabe que a dinâmica é essa, entendeu? Tem que ser alguém de fora, não pode ser a prefeitura não vai conseguir fazer. Normalmente não. Eu cito exemplo aqui de Curitiba, né? Curitiba não tem alagamentos, mesmo quando chove muito fora do normal, Curitiba já não tem alagamentos em grande escala. Você tem notícia de que a água entrou na casa de algumas casas e tal, mas não tem, assim, tragédias, né? Por quê? Porque Curitiba os rios que cruzam Curitiba, eles foram, com o tempo, foram sendo canalizados. Certo? Em algum momento alguém olhou e viu o perigo. Isso aqui vai dar problema. O que Curitiba foi fazendo? Ao longo do curso dos rios, ela fez parques. Os parques de Curitiba são bonitos e tal, mas, na verdade, a estética entra como um elemento importante na composição do visual da cidade. Mas os parques, a função deles em Curitiba é acolher a expansão da água, né? Tanto que quando chove muito, demais, os parques ficam submersos, porque a água expande e expande dentro desses bolsões que são os parques, né? E aí não cria um problema nas regiões mais pobres, que os rios de Curitiba vão para o sul, né? O Iguaçu nasce ali em São José dos Pinhais, com Curitiba, e desce para o sul. Os rios vão sendo sul e sudoeste. Sudoeste. Isso, sudoeste. Então, nessa descida, a prefeitura foi fazendo os parques, né? Os grandes parques de Curitiba que acomodam o excesso de água. Então, é difícil você ver esse tipo de coisa, porque houve planejamento, afinal de contas. Isso é o Lerner? Foi o Lerner que fez isso? Não, isso foi até antes do Lerner. Curitiba o Lerner executou mais, né, e pensou mais, né? O Greca talvez tenha sido o prefeito que mais fez parques em Curitiba, quando ele foi prefeito a primeira vez, e continua fazendo aqui, né? Eu moro numa região que tem parque aqui que você vai lá, está deserto, não tem ninguém. Tem um parque que fizeram recentemente muito próximo daqui do parque onde eu moro, que é o Tingui, quase que não tem ninguém, porque a prefeitura vai autorizando as construções, né, e exigindo que parte do terreno fique como praça, parque. Mas você sabe que isso é uma exceção no Brasil, né, Rocha? Isso é uma baita exceção. A única coisa que tem em Curitiba é o seguinte: aqui em Curitiba, a prefeitura autoriza essas construções geminadas, né? Eu digo que esses engenheiros são completamente estúpidos, porque o cara faz 5, 6, 10 construções geminadas uma ao lado da outra, você vai olhar dentro, o terreno foi todo preenchido e não tem um arbusto, né? Eu falei, Ô, Rocha, o carnaval daí, eu vi as imagens do Greca pulando o carnaval debaixo de chuva, viu? Aqui é carna-chuva, o nome é Curichuva. E eu vi a escola de samba também. Aqui tem escola de samba, e é sério, tem escola de samba organizada, tem carnaval de rua, não tem o tamanho e o glamour do carnaval do Rio, de São Paulo, né? Aquela de Salvador,
eu estava lá em Recife, o Carnaval de Recife é um negócio absurdo, Olinda, né? Eu digo que é o melhor do mundo, porque você não paga nada para participar dele, né? Você sai na rua, você está no Carnaval. E é uma coisa assim que envolve a cidade inteira, as famílias todas e tal. Mas Curitiba tem Carnaval, e o Greca fez muito bem, porque ele foi lá na avenida, né? E aí a turma, a pretexto de fazer pilhera com o Greca, mostrou que em Curitiba tem Carnaval, mesmo com chuva. Carnaval e futebol são um sucesso no Brasil e não tem subsídio governamental, hein? Sem subsídio é um sucesso. Não, aqui tem. Aqui as escolas de samba de Curitiba recebem uma ajuda da prefeitura. Não, mas é mínimo. Diante de toda a massa de grana, é mínimo. É um subsídio simbólico para né, o prefeito dizer, não, ajudei. Tem super simples aqui no Carnaval. Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O super simples tem que acabar. Mas as estruturas de carnaval, cara, têm melhorado. Eu frequento o carnaval de Pernambuco há muito tempo, e de Olinda e de Recife. Eu sinto que tem melhorado o grau de organização, de eficiência. Ô, Rocha, o que mudou, eu vou desde moleque lá, o carnaval era noturno e passou a ser diurno. Isso foi uma mudança radical. A gente ia para a rua meia-noite e só chegava em casa no dia claro. Agora não tem mais carnaval noturno, é durante o dia, é incrível isso, essa mudança. Durante o dia, exatamente. É realmente fantástico. E Curitiba, além do carnaval que o Greca foi lá, que ele foi ali na avenida, né, onde tem o carnaval aqui. Mas Curitiba tem também os blocos de rua, né? Lá começo de fevereiro, final de janeiro, já começa o pessoal a ir para a rua, aqui na parte histórica de Curitiba, grandes blocos, uma coisa bonita de ver. Eu só lamento que você não tenha participado do carnaval da sua terra, hein? É o seguinte, o carnaval, para participar do carnaval de Curitiba, o cara tem que ser muito carnavalesco. Demais, assim, tem que ser extremamente carnavalesco, que não é o meu caso. O Márcio, as escolas de samba, em Porto Alegre também, escola de samba tem em todo lugar do país. Desfile de escola de samba tem em todo lugar do país. Quase meio afastado, moveram, era na parte do Rio, mas aí moveram para uma região mais afastada. Então, a gente quase não vê. A cidade fica muito vazia, né? Porque a gente só tem janeiro e fevereiro para ir para a praia. Então, o que acontece é que, num feriado como esse, todo mundo vai para a praia. Termina acontecendo. Tem alguns blocos em regiões que tem bares, assim, Cidade Baixa, Centro Histórico, mas vamos dizer, eu não vi ninguém fantasiado e fantasiada na região onde eu transitei. Assim, tu não vê essa coisa do Rio, bloco em cada rua, ou não vê e quase na mídia repercute muito pouco. Tá? É para aquelas pessoas que gostam e participam o ano inteiro. E não é que isso é assim agora, isso sempre foi assim. Tá? Muito porque gaúcho sempre gostou de ir para a praia, né? Agora já vai parar o calorzinho aqui, então... Márcia está rasgando a fantasia a fantasia elitista. O povão vai para o carnaval. Quem é que vai para a praia, Márcia? Quem tem dinheiro. O povão, o gaúcho, o povão está no carnaval. Isso não é Porto Alegre. Vocês têm que entender que Porto Alegre é uma cidade que tem uma população de classe média baixa grande. Então as pessoas vão dar um jeito. Tá? Não precisa, assim, o meu contorno não é de gente rica, vai dar um jeito. Tá? Não é complicado ir para Tramandaí, gente. Não é complicado. Tramandaí é muito fácil de ir. E Porto Alegre eu ficava de carona, de ir acampando. Tem um jeito. Né? Porto Alegre fica muito não tem carnaval no Botão. Né? Porto Alegre muito quente, é impressionante. Porto Alegre fica quente demais no verão. Agora melhorou, mas foi assim, 2 meses, vocês ficam pensando no Rio Grande do Sul, pensam frio. Mas janeiro e fevereiro, a gente chama de forno alegre. É muito quente, é úmido. E por causa da pandemia, a gente está dando aula nesse período. Então, assim, realmente só tinha aquele intervalo do carnaval para as pessoas fazerem uma outra coisa. Depois a gente voltou e continuamos em sala de aula com instalações que nunca foram pensadas para o calor. Por quê? Porque normalmente janeiro e fevereiro são férias, então por que eu vou ter sala de aula, como são nos outros estados, que é sempre quente, preparadas para o calor? Então,
está sendo desafiador trabalhar no calor e realmente as pessoas se podem. E lembrem que a gente também tem prainhas, eu vou chamar de praia, vocês que moram em praias maravilhosas como a do Rio de Janeiro, não vão chamar, a gente tem prainhas, inclusive aqui no Rio Guaíba, que não são muito banháveis, mas é um momento de estar perto d'água também, que era, vamos dizer, minha infância, era ir para nossa praia de Ipanema, né? Nós temos uma Ipanema do Rio, né? Que é um local legal de correr, de fazer farofagem, é legal. E assim, muitos preferem isso do carnaval, né? Quem lê o Barão de Itararé tem uma descrição boa da Rua da Praia, aquele como era a Rua da Praia em Porto Alegre. Mas eu acho que carnaval mesmo, no sul, o único lugar que tem é Florianópolis. Lá tem carnaval grande, de escola, de desfile de... Não, mas olha, o carnaval, ele em pequenas dimensões, não dimensões midiáticas, acontece em toda cidade do Brasil. Todo lugar tem bloco, tem gente na rua. Ele acontece, é um fenômeno geral. Agora, midiaticamente, turisticamente, aí você tem Recife, Rio, Salvador, que são os lugares, né? Tem alguma coisa em Minas, Ouro Preto, né? Até na Lagoa de Rodrigo de Freitas tem a mídia muito grande ali, Ipanema. Né? Eu vou te contar duas coisas. Eu estava com visita aqui em casa agora no Carnaval, e no domingo o pessoal queria ir no centro, ver umas coisas lá no centro. Eu fui de carro levar o pessoal, gastei 15 minutos para chegar. Na volta, porque o aterro estava fechado, eu gastei 3 horas para voltar para casa no engarrafamento. É uma coisa de louco. E a outra coisa é que em Ipanema, a gente tem a banda de Ipanema, etc., mas esse ano, já aconteceu em outros anos, tem um bloco de evangélicos. Então, aí o pessoal fica, Jesus, Jesus, todo mundo fantasiado assim, com tipo abadá da igreja, né? E gritando, Jesus, que Jesus é isso, não sei o quê, no meio do carnaval. Banda de Ipanema e tal, e o bloco evangélico na Vieira Solto. Impressionante. Assim, físicos e cientistas não são muito de carnaval, não é o nosso, vamos dizer, perfil. Com uma exceção, Recife. Não tente fazer nenhuma colaboração, porque, inclusive, o Departamento de Física tem um bloco, tá? Um bloco conhecido que eu acho é pouco. Tá? E uma época eu estava nos Estados Unidos com um colega e o meu colega de Recife, Márcia, vem passar aqui o carnaval no Eu Acho É Pouco. Eu fiz a bobagem de me virar para o meu colega estadunidense e dizer, olha, estou indo para o carnaval em Recife. E aí esse colega me disse, eu vou também. Tá? Quando ele disse isso, assim, acabou meu carnaval, porque eu ia ter que cuidar dele e da mulher dele, porque é muita empurração. E eu me lembro que uma coisa que ele disse quando a gente foi para o carnaval, foi super divertido, a gente se perdeu algumas vezes em Olinda, eu quase enlouqueci, foi que ele dizia assim, nossa, quanta gente! Se isso fosse nos Estados Unidos, ia ter pelo menos um policial para cada pessoa cuidando a rua. Como o Brasil é um país seguro. Ô, Márcia, você sabe que Eu Acho É Pouco, tem aquela música muito famosa do Alceu Valença, que no início da música ele fala, eu acho é pouco, é bom demais, eu acho é pouco, é bom demais. É o nome do bloco, e bom demais também é o nome de outro bloco também. E assim, a felicidade desse meu colega é que o meu colega físico deixou ele segurar o dragão assim, para ele era uma grande homenagem, o dragão do Eu Acho É Pouco. Então, assim, é um negócio, o carnaval tem uma coisa cultural, histórica. Tem um monte de gente na rua. Claro que acontecem coisas, mas o tamanho daquela mobilização é surpreendente que não vire uma coisa... É a mesma coisa de dia de praia no Rio, é a mesma coisa, o Réveillon, aquela... Agora, eu me lembro, há 40 anos atrás, eu com 17 anos, carnaval noturno, Olinda, eu na Praça do Jacaré, não sei se você... Praça do Jacaré é lá embaixo, na entrada de Olinda, né? Está, inclusive, num dos frevos do Alceu Valença. E, sei lá, eu estava andando, era 11 horas da noite, de repente eu vejo aquela multidão vindo. Eu morava no Rio, né? Andava de metrô no Rio, então eu vivia num ambiente, digamos assim, entre aspas, protegido, né?
Rio de Janeiro, pessoas brancas andando de metrô, todo mundo. De repente eu vejo, mas era uma multidão. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu disse, pô, eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Eu nunca vi. Eram pessoas maltrapilhos, sabe? Eram pessoas pobres, 40 anos atrás. Era pobreza para valer. As pessoas indo para o carnaval gratuito, mas assim, era uma massa de gente chegando às 11h30 da noite, meia-noite. Eu falei, cara, eu estou em outro país. Eu nunca vi disso na vida. É impressionante. Né? É uma coisa de massa. O carnaval, de fato, é uma coisa de massa. Isso que você falou é perfeito, viu, Márcia? Esse raciocínio seu, que se fosse nos Estados Unidos, se aplica a praia no verão, né? Se bem que no Rio tem muito arrastão, aquela coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Se aplica ao Réveillon nosso, que são multidões na rua. Agora, são furtos de celular, acontece o tempo inteiro, né? Mas é isso, não tem nada grave, digamos assim. Vai ter um outro incidente, mas para a quantidade de pessoas que vai na rua, olha, é nada, né? A impressão que dá é que os americanos têm trauma de evento, né? Quem já viu evento, eu estava em Nova York uma ocasião e o Papa foi a Nova York. Rapaz, é uma coisa maluca. De cada 3 metros tinha um policial. É um troço assim absurdo. E aqui no Brasil, o Papa veio em Curitiba, quem organizou a segurança dele foi o pessoal das entidades católicas aqui, quase que não via a polícia. Olha, vamos fechar aí com James Webb, aí, que está vendo coisas que ninguém imaginava que iria ser visto. Eu vi uma expressão que o Eustáquio citou lá, de uma coisa do James Webb, diz que é uma galáxia que não deveria existir. Eu falei para ele, bom, o Jacu deveria voar. Tipo os bilhões do Banco Central que não deveriam estar lá. Tá? Aí o Banco Central passa pano, mas cientista não passa pano. Tá? Então, e é emocionante, gente. A gente não fica triste quando a gente erra. Erra assim, o modelo atual diz que tinha que ter lá, que é uma galáxia velha, já era esperado, mas essa galáxia velha está emitindo como se tivesse metais pesados que ela não devia ter. Ela é super densa, assim, não era para ser assim. Tá? E obviamente, isso dá oportunidade para voltar para o modelo, não é jogar fora o modelo, a gente não joga fora as coisas, a gente vai lá e olha o modelo, então a gente não está dizendo para o Banco Central jogar fora a sua planilha Excel, mas vai lá e olha, começa a estudar, e quem sabe, eu estava consultando colegas para ver se tem alguém com ideias assim, isso nos ajude a entender a energia escura e a massa escura que está faltando nas nossas contas. Estão dizendo que sai do buraco negro. Saiu uma hipótese essa semana que a energia escura... Vão ter milhões de hipóteses sobre isso, mas agora o mais fácil é tentar explicar esse fenômeno. Deixa eu contar uma outra historinha que está relacionada com isso. Quando a gente olhava para o céu, a gente via com os diferentes planetas, tá? Até que chegou em Urano, que era meio longe, tinha que ter para ver, tinha que ter bala na agulha. E foi enxergado. E aí se fez a conta com interações de Newton, né? Aquela coisa que a gente aprende na escola, da interação entre massas, e dava errado a localização. Tu media, dava uma coisa, e a interação dava errado. Mas dos outros todos, dava certo. Tá? Então, assim, não vamos jogar fora leis de Newton, não vamos jogar fora o que a gente já conhece, né? Que já tem tanta evidência. E aí as pessoas se perguntaram, mas o que será que está mudando essa localização? Será que tem uma coisa depois? E fizeram contas, confiando em Newton, e descobriram que tinha que ter, num certo lugar de espaço, um outro planeta. E predisseram Netuno, e aí o cara que fez as contas, tinha um amigo que observava e disse, olha para cá que tu vai ver um planeta. E descobriram o próximo planeta. Então, assim, quando a gente descobre uma coisa dessas, que tem uma coisa lá que não devia estar, né? Jabuti está em cima da árvore, tá? É porque alguma coisa o colocou lá. Então, a gente vai revisar os modelos, vai revisar as hipóteses, mas é muito emocionante. Não se agarrem à primeira teoria que for aparecer, porque esse é o momento em que vão aparecer, é que nem vacina, vai aparecer um monte de possibilidades de solução, mas só uma vai estar certa. Ô, Márcio, mas me explica aí, o que é que não era previsível? É que ter essas galáxias tão antigas... Que ter a galáxia velha lá é previsível.
Mas o que acontece é que as primeiras galáxias que se formaram, elas eram só com elementos leves, tá? Então, se ela tem elementos leves, ela não pode emitir metal pesado e não pode, e ela tem que ter uma massa menor. Então, o problema é a quantidade de massa e ela está emitindo no vermelho, tá? E ela não devia estar emitindo no vermelho, ela tinha que estar emitindo no azul. Então, assim, isso quer dizer que ela é velha, que ela é massiva e que ela teve elementos pesados. E se ela é velha, não deveria ter tanto elemento pesado. Então, tem alguma coisa ali que o modelo não pegou bem, tá? E aí eles vão revisar o modelo, vão pensar, será que tem uma outra coisa depois que acelerou, assim, que for, entendeu? Assim, porque quando começa, leva muito tempo até formar as galáxias. As velhas, elas começam com gás levezinho, então elas levam mais tempo para formar pedrinha, né? Formar coisas mais compactas. Então, ela não deveria ter essas coisas compactas, mas ela tem. Então, vamos olhar. Tem que ver outra coisa, né, mas certamente está muita gente debruçada, ver se a medição está totalmente correta, fazer novas medições. Claro que se Vou tem dizer uma assim, equipe... muitas vezes em ciência, a gente fica meses. Eu passei meses num evento uma vez, tentando resolver, teoricamente, um resultado experimental. Assim, põe um monte de gente, 50 pessoas, 3 meses preso lá num lugar bonitinho, em Santa Bárbara, só pensando em resolver esse problema. Cada dia a gente tinha uma hipótese diferente, para no final, criamos muitas teorias bonitas, que servem para um monte de coisa, para no final não conseguir explicar o experimento e o experimental descobrir que tinha feito um erro do experimento, portanto, o experimento estava errado, nossos cálculos estavam certos. Era um erro de medição, às vezes. Era um aí, erro né? de medição sofisticadíssimo, às vezes é sofisticadíssimo o erro de medição. Então, a gente tem, por isso, assim, dizer é isso com o primeiro achado é precipitação. A gente precisa de muita redundância, de muito dado, estatística, mas é emocionante. Vou dizer assim, coisa nova, sempre emocionante, aí as pessoas começam a trabalhar mais, tá? Se animam, fazer ciência também tem uma parte que é estar animada e estar animada, tem o dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro, gente, a gente tem que estar... Dinheiro não, gasto não, investimento. Márcia, é o seguinte, você vê que o programa foi muito calmo. A semana de carnaval é assim. Não tivemos, Eustáquio, não tivemos nenhum discurso econômico preparado pelo Rocha. O Rocha foi pular carnaval em Olinda e Recife e ficou calmo essa semana. De modo que não tem nada... Eu já coloquei no meu Twitter que o governo está prestes a dar um cala-boca no mercado, com a nova âncora fiscal, que, assim, o governo vai mostrar que é possível ter inteligência em economia. O Haddad viajou com o Campos Neto para a Índia, para o encontro dos ministros do G20. Eles vão acertar as coisas lá. Pessoal, muito bom essa calmaria. Quem dera o carnaval fosse eterno. Um grande abraço. Falou, um abraço.